Que bênção, glória a Deus, amém? Ah, Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, que bom nós estarmos aqui reunidos na presença do Eterno, amém, queridos? É muito bom a gente poder adorar Jesus, sentir a presença dele no nosso meio. É a melhor coisa do mundo. Isso não tem dinheiro que compre. É sentir a presença de Deus na nossa vida, amém? Meus irmãos e minhas irmãs, eu acredito que Deus está feliz conosco por tudo que nós temos entregado a Ele. Certamente o que nós estamos devolvendo ao Senhor é aquilo que nós reconhecemos e que temos de melhor, e que Ele também merece o que nós temos de melhor, né? Então nós estamos tocando o céu, tocando o coração de Deus com aquilo que nós estamos fazendo. Então, querido, não deixe esse fogo se apagar. Entregue sempre o seu melhor para o seu Deus. Por quê, pastor? Porque Deus, Ele deu o que Ele tinha de melhor por mim e por você. Amém? Gente, aqui em Gênesis 26, a gente vai falar de Isaac. Isaac entregando uma oferta ao Senhor. Uma vez, Isaac foi a própria oferta, né? Lá em Gênesis, acho que 22, ele seria a própria oferta. Deus pediu a Abraão o único filho que ele tinha, e Abraão, com fé em Deus, homem justo, conhecia Deus, ele falou: Senhor, o Senhor pediu, eu até entendo que Deus não quer nada o que já é dele, tudo é dele, né? Mas Abraão subiu e iria ali ofertar como sacrifício ao Senhor. Agora aqui em Gênesis 26, Abraão ele sai para uma terra, e ele está passando uma dificuldade, uma situação complicada que ele está vivendo nesse tempo, e agora ele vai viver um tempo de que precisa pegar água, buscar água, e cavar um poço no deserto é meio complicado. Mas com Deus, queridos, com Deus não tem essa. Com Deus, aonde a gente cavar, o Senhor vai fazer a água brotar em nome de Jesus, né? Com Moisés foi assim, com Jacó foi assim. Jacó cavou um poço há 3.000 anos atrás, até hoje tem água, até hoje sai água daquele poço. Então com Deus é tudo perfeito e eterno, glória a Deus. E Isaac então ele vai chegar numa cidade chamada Gerar e vai começar a cavar poço. Diz a Bíblia que o primeiro poço que ele vai cavar, são 3 poços que ele cava. O poço chamado de Ezeque. Por isso Isaac chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Olha, gente, pensa bem. Isaac está com uma dificuldade e ele precisa de uma solução. Então ele vai cavar um poço. Esse poço deu água, e ele colocou o nome de Ezeque. Por quê? Ezeque quer dizer contenda. Contenda. Já percebeu? Já viram? A gente entende que os filisteus começaram a contender, começaram a brigar com ele, com esse moço chamado Isaac, por causa de um poço. Então a mensagem para a gente nessa noite é que nem todo poço, querido, vai ser fácil. A gente precisa se mover, a gente precisa se posicionar. Por quê? Porque vai ter gente que vai querer tomar o nosso poço. Vai ter gente que vai se levantar e vai querer esse poço chamado Ezeque, que é conflito ou contenda. E eu não vou ficar no lugar onde há contenda. Sabe o que eu vou fazer? Eu não vou desistir. Eu vou para outro lugar e vou cavar outro poço. E diz a Bíblia
Então cavaram outro poço, e também por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna, quer dizer inimizade. Tiveram outra briga, brigaram de novo. Então já percebeu, gente? Olha só, tem fase na nossa vida que parece que tudo não está dando errado, que nada dá certo. A gente ora, a gente entrega o que é, né, do Senhor, a gente oferta, a gente vem para o culto, a gente se consagra, e às vezes tudo parece uma luta. Por que isso, pastor? Porque Deus às vezes quer mover a gente para outro lugar melhor, porque Deus às vezes quer mover a gente para um lugar melhor, maior, para um extraordinário dele. A gente não pode ficar contente apenas com alguma coisa. Se tem inimizade, pode sair, porque não é de Deus, é Deus querendo te arrancar dali e te colocar num lugar que vai te dar paz, um lugar amplo, um lugar de toda a suficiência. Então eu também não posso acampar num lugar onde tem contenda, onde tem inimizade, onde tem briga. Diz o texto: partindo dali, Isaque cavou ainda outro poço, e como por esse não houve conflito, não houve confusão, deu-lhe o nome de Reobote, e disse, Isaque disse: porque agora o Senhor abriu espaço, amplitude, porque o Senhor agora abriu espaço para nós, e vamos prosperar nessa terra. Reobote, lugar amplo, lugar de bênção. Aqui não tem briga. Deus disse, né, através do servo dele Isaque, o Senhor, foi o Senhor que nos deu esse lugar amplo, e é aqui que nós prosperaremos. Querido, se você tentou uma vez, se você tentou a segunda vez, não desista. Às vezes é o Senhor que está nos removendo de algum lugar para um outro lugar bem melhor. Às vezes Deus nos tira de algum estreito, de alguma confusão, de alguma contenda, de alguma briga, para nos levar para a Reobote dele, para um lugar de paz, para um lugar amplo, para um lugar próspero, para um lugar bacana, que a gente vai sentir paz, que a gente vai poder trabalhar em paz, que a gente vai ter uma comunhão sincera, pura e verdadeira e santa diante de Deus, que a gente vai se unir, que a gente vai se fortalecer e que a gente vai caminhar. Passaremos por luta, mas lá na frente nós levantaremos a bandeira da vitória. Deus quer nos prosperar, Deus quer nos dar um lugar amplo. Chega de briga, chega de contenda. Então Deus sempre, querido, Ele vai abrir um espaço, Deus sempre vai abrir uma porta, Deus sempre vai criar algo extraordinário depois de uma luta. Depois de uma luta. É depois da luta, querido, que há a celebração da vitória. Mediante um tamborim que estava pendurado, porque não havia motivos para a celebração, para a adoração. Quando Deus tirou com mão forte o povo, quando eles atravessaram o Mar Vermelho, diz a Bíblia que Miriam, ela levou consigo o tamborim, e lá ela começou a dançar, a cantar e a celebrar. Então não desista no primeiro, não desista no segundo, não desista no terceiro. Vai, porque Deus é contigo, porque Deus é contigo. A gente trouxe a mensagem aqui do domingo passado, falando sobre o menino Neemias. Estava num lugar confortável, tinha tudo bom e do melhor, mas ele ouviu uma mensagem que o povo dele estava passando vergonha, que a cidade estava destruída, né? E por causa de um homem, uma cidade toda foi reconstruída, restaurada em todos os seus aspectos, social, moral, espiritual, por causa de um homem.
É isso que Deus procura. Pessoas verdadeiras adoradoras, homens verdadeiros adoradores. É isso que Deus está procurando, para Ele poder mostrar o extraordinário dele para a gente. Então a mensagem é: teve briga, teve luta, mas também teve paz e teve reconhecimento. A Bíblia diz que Isaac ofertou ao Senhor, ele levantou um altar ao Senhor e ofertou ao Senhor. Ele aprendeu com quem isso? Com o papai Abraão. Com o papai Abraão. Então, queridos, fica para a gente como um exemplo. A gente passa por luta, a gente passa por dificuldade, mas a gente não desiste. E quando a gente vence, a gente dá culto de ação de graça, adorando e glorificando o nome do nosso Senhor. Amém? Gente, nós também temos aqui, né, esse cartão aqui, ele é extraordinário, tem ajudado a gente aí, né, nas nossas mensalidades do ar-condicionado. Nós fizemos um trabalho aqui de restauração na casa do Senhor, rebaixamos o teto da igreja, ficou bacana, colocamos ar-condicionado, inclusive estamos usufruindo, né, daquilo que Deus nos permitiu. E eu gostaria muito, né, que a igreja continuasse com essa lealdade ao pacto, a aliança que nós fizemos aqui diante de Deus, tá bom? De todo mês contribuir, e eu abro um espaço, eu abro uma oportunidade para vocês que nos assistem também pela rede, de serem abençoados, de beberem água de Rehobote, de trazer a prosperidade para a vida de vocês, ajudando a gente aqui, ó, nessa campanha do ar-condicionado. Você pode doar quanto o Senhor colocar no seu coração, tá bom? Fica aqui o nosso carinho, o nosso abraço e respeito por você, pela sua casa, pela sua família. E nós nos sentimos privilegiados, honrados por vocês nos assistirem aqui através da rede social. Que Deus abençoe vocês. Amém? Em nome de Jesus. Quero também deixar minha gratidão sempre, né, aos amados eleitos, as pedras vivas que Deus escolheu, cada um de vocês aqui, eleitos do Senhor, santos do Senhor, que tem participado, tem ajudado, a gente tem dado as mãos. Eu glorifico a Deus por cada um dos irmãos aqui dessa igreja. Que a boa mão do Senhor continue sobre vocês. Amém? Que Deus mantenha sempre as vestes limpas e que nunca lhes falte o óleo sobre a sua cabeça. Amém, queridos? Agora nós vamos ofertar ao Senhor. Você recebeu o envelope, você pode sair do seu lugar e fazer a sua entrega, amém, ao seu Senhor, fazer a sua dedicação a Deus. Hoje nós temos um privilégio, né, de estar aqui com o pastor Manuel, com a sua esposa. O pastor Manuel vai estar ministrando, ele faz parte aí do conselho, né, financeiro lá. Ele e a diaconia Fabiana botaram a gente na maior lidar com dinheiro, né? E o pastor Manuel é um parceiro nosso, amigo nosso de longas datas. Deus abençoe a semeadura. Deus abençoe a semeadura em nome de Jesus. Pastor Manuel, por gentileza. Gente, quando eu fui, antes de ser consagrado, né, o pessoal da ordem, eles vão na nossa casa, quer saber da nossa vida, pergunta à nossa esposa: esse cara aí te bate? Ele é um bom marido? Pergunta para o filho: é um bom pai? Pergunta para o vizinho: como é que é o comportamento desse teu camarada aí? Estou falando sério, sério mesmo, porque se der algum BO aí, a ordem não recebe a gente não, então tem que estar limpinho. E uma das pessoas, né, que foram lá em casa foi o senhor, pastor Edmilson, né? Ismael. E Ismael, pastor Ismael. Foram 3 caras bravos lá, pastor Edmilson. Maurício, Ismael e eu. Maurício, né? Ismael, é isso aí. Assim que vai ser lá, pastor Pedro. Assim que vai ser lá, pastor Edmilson. Fica ligado aí, hein? Vou fazer que nem o profeta Isaías. Põe a tua casa em ordem.
Nós somos amigos de longa data. Eu glorifico ao Senhor pela vida do pastor Manuel. Teve um tempo aí na presidência da igreja Baixa Triunfal, né? E hoje ele está aí servindo ao Senhor também, mas não como pastor presidente, né? Mas tem a unção do santo. Uma coisa que Deus não tira, nem o diabo pode tirar, é a unção. A unção, ela permanece. Amém? Pastor Manuel, que Deus abençoe o senhor. O senhor pode fazer a apresentação da sua família aí. Amém? Não fique à vontade. A casa é do Senhor. Amém. Graça e paz, queridos. Eu glorifico ao Senhor pelo privilégio de aqui juntos estarmos para celebrar o nome do Senhor. Como o pastor Vanderlei já disse, nós estamos aí na lida, na peleja há algum tempo. Já estamos aproximando de 30 anos fazendo a vontade de Deus. Esse ano nós vamos completar 39 anos de casado. Que isso? Temos 2 filhos, uma nora, 2 netos, fruto do nosso relacionamento, e Deus tem nos agraciado maravilhosamente. Eu não tenho ainda palavras para expressar o quanto Deus tem feito na minha vida. Muitas são as lutas, mas as vitórias são muito mais, porque nós temos a certeza que nós vamos morar no céu. Nós vamos deixar esse mundo de inveja, de pecado, de erros, de egoísmo, de egocentrismo, de mentiras. Tudo isso vai ficar para trás. Nós vamos desfrutar das mansões celestiais, aonde não há choro, aonde não há dor, aonde não há enterro, não há onde passar. Aleluia. É só alegria, irmãos. A gente levanta da cama e tem que esperar Peraí que o joelho está meio doido. Lá no céu não vai ter isso não, irmãos. Lá no céu nós vamos estar celebrando a Deus, exaltando o Senhor. Então, queridos, ali está a mulher mais linda do mundo para mim. Depositou em mim todas as suas fichas. Quando eu estava ainda no erro, no pecado, ainda não conhecia Deus, e ela confiou, e eu reconheci Jesus Cristo como meu Salvador, e já aproximadamente 40 anos fazendo a vontade de Deus. Fui professor de escola dominical, fui diácono, e fui seminarista e pastor. Eu já vou fazer praticamente 30 anos já. Eu fui consagrado em 1999. Então já vai chegando aí próximo dos 30, fazendo a vontade de Deus. Então, queridos, eu quero falar da palavra. Agradeço ao pastor Vanderlei pela confiança. Eu quero convidar você a estar no livro de Isaías 44, de 3 até o 5. Eu venho... Obrigado, querido. Não venho falar nada diferente do que o pastor Vanderlei tem falado aos irmãos. Nós falamos da palavra de Deus. Nós somos apenas um instrumento para comunicar aos irmãos aquilo que Deus deseja de nós. Deus deseja que sejamos nós santos, separados desse mundo pecaminoso. É isso que Deus deseja de nós. É isso que nós precisamos esforçar para sermos. Separados das ofertas deste mundo, das sugestões do inferno, que nos distancia da presença de Deus. Então, queridos, Isaías, a minha Bíblia, ela é talvez diferente da sua, mas que tem o mesmo conteúdo. É só a linguagem que
que muda a tradução. A minha Bíblia diz assim: vou fazer com que caia chuva no deserto, e como que em terras secas corram rios, assim também derramarei o meu espírito sobre os seus descendentes, e lhe darei as minhas bênçãos. Eles crescerão como grama bem regada e como coixões que nasce na beira dos rios. Muitos se ajuntarão ao povo de Deus. Um dirá assim: eu sou do Senhor. E outro dirá: o meu nome é Jacó. E outro ainda escreverá na sua mão: eu pertenço ao Senhor. E ainda outro usará Israel como sobrenome. Riande como andarás. Pai Santo, nós te louvamos nessa noite, nós exaltamos o seu santo nome, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite, te agradecemos, Senhor, pela vida dos teus filhos, que aqui se reúne para te adorar, Senhor, para te exaltar, para ser um referencial em tuas mãos, Senhor, para que vida renda aos teus pés. E nós celebramos o teu nome, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos. Continue, Senhor, derramando a tua unção, a tua bênção, a tua graça sobre a vida da tua igreja. Faça os teus filhos prosperar nesta terra, meu Pai. O Senhor fez com que o teu filho prosperasse no deserto. E nós estamos vivendo um tempo, Senhor, de deserto. As pessoas não dão crédito à tua palavra. As pessoas preferem as sugestões do inferno. Mas aqui tem uma igreja que glorifica o teu nome. Faça com que eles prosperem no deserto, meu Pai. Façam com que eles produzam plantas, ó Deus, frutíferas nesse lugar. Porque a tua palavra que o Senhor nos diz, que o Senhor nos escolheu para que nós dessemos frutos, e frutos em abundância. Muito obrigado, Senhor, por esta noite, pela tua palavra. Faça de mim instrumento em tuas mãos, Senhor. Humildemente eu me coloco diante da tua igreja para ministrar a tua palavra, Senhor. Que não seja eu falando agora, mas que teu Espírito Santo, ó Deus, fale através dos meus lábios. E que a tua palavra, Senhor, seja algo notório, seja doce como mel a cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra por si só ela já nos desperta, mas eu quero te encorajar a ser santo, a desfrutar daquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Tem para a minha vida, tem para a sua vida, tem para todos nós. A nossa predisposição, a nossa dedicação, o nosso desejo, a demonstração do nosso coração sedento de Deus é que vai nos fazer pessoa diferente nessa terra. A palavra de Deus é algo que nós lemos para ela transformar as nossas vidas. Nós lemos um jornal para ser informado. Nós lemos uma revista para ser informado. Mas nós lemos a palavra para que ela transforme a nossa vida. Para que nós sejamos pessoas diferentes. E aqui nós observamos que o povo estava vivendo um tempo de idolatria, de erro, de pecado, esqueceram de Deus. Então ele usa o profeta Isaías para dizer para o povo: olha, eu derramarei águas sobre o sedento,
Então, queridos, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Deus aqui está mostrando para o povo o que Ele ia fazer para o povo. Então Ele diz: vou fazer que caiam chuva no deserto. Quem já observou aí na televisão, quando chega o tempo da seca do deserto, os rios, os açudes, os reservatórios de água seca e o solo fundo racha. Você vê os peixes, aqueles mais resistentes, fugindo, querendo encontrar meios para a sua sobrevivência, porque cessou a chuva não caiu e a terra ficou ressequida. Mas a palavra está dizendo que o Senhor vai derramar chuva no deserto. Então Ele está aqui demonstrando para o povo, não é, que a água, ela é um fator essencial para a sobrevivência, não somente do ser humano, mas para a plantação, para o gado, para tudo que é a sustentação do ser humano, a sobrevivência do ser humano na terra, é através da chuva, é através da água. A água é aquilo que lava, que limpa, que dessedenta, que fertiliza e que dá vida para sempre. E a água tem o símbolo do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos lava, que nos limpa, que nos purifica, que nos dessedenta, que nos dá sede, nos dá desejo, ardor no coração, pelas almas que perecem, queridos. Todo o nosso esforço, a nossa dedicação aqui na terra, quando nós reconhecemos Jesus como Salvador, é para alcançar as almas. Nós, como crentes lavados, remidos no sangue do Cordeiro, precisamos a cada dia mais ter sede pelas almas que perecem. Vidas que estão sendo conduzidas por Satanás, levando eles ao delito, ao erro, à corrupção. É o que nosso país está vivendo. É o que a nossa nação está vivendo. Aquele que não está levando um trocadinho por debaixo dos panos está fora da moda. Não, está na moda. Isso é legal, todo mundo faz. Mas o crente não é todo mundo. O crente é uma pessoa diferente. O crente foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo. E quando a luz chega, as trevas fogem. Meu Deus! E quando o sol chega, ele faz a diferença. Você pode ter a comida mais linda sobre a sua mesa, aos olhos está muito bonito, mas se não tiver sal, tu dá a sua primeira garfada e não é nada daquilo que os olhos contemplaram. Então, queridos, a Bíblia diz que nós somos o sal, e se o sal não salgar, não serve para mais nada a não ser para ser pisado pelos homens. E a Bíblia diz que a luz é acesa para colocar no velador, não é para colocar debaixo da cama, não tem efeito. Hoje nós estamos desfrutando dessa iluminação maravilhosa. Mas lá nos primórdios, quando Isaías está mencionando, quando a palavra do Senhor está mencionando essa realidade, era acendido aquele lampião, aquela lamparina, e que tinha aquele pavio, aquele líquido que era querosene ou azeite, e tinha que ser colocado no alto para trazer a iluminação para todos. Esse deve ser o crente. Ele deve estar em evidência. Ele está demonstrando a santidade. E a santidade simboliza a água derramada sobre as nossas vidas, que tem o símbolo do Espírito Santo. Então Deus aqui já está simbolizando, mostrando para o povo: olha, gente, eu derramarei água, viu? Sobre a terra seca. Não fique com medo. Não, é embaixo. Como que a terra seca corram rios,
Tu imagina o rio correndo naquelas terras toda rachada e as águas fluindo, trazendo para ele a esperança de uma próxima plantação frutífera, abençoada, produtiva. Então aqui Deus está prometendo para o povo, através do profeta Isaías: e assim também derramarei, aí já veio para a vida espiritual, também derramarei do meu espírito sobre os seus descendentes. Glória a Deus. Irmãos, coisa dura você estar na presença de Deus, louvando, celebrando o Senhor, mas os seus familiares estão presos às mazelas deste mundo. Os seus familiares estão no erro. Os filhos estão no erro. Os filhos estão com seu coração enrijecido. Os irmãos estão com o coração endurecido. Eu tenho alguns irmãos que já estiveram na igreja, mas se perderam na trajetória. Por isso que eu disse aos irmãos que glorifiquem o Senhor, porque há aproximadamente 40 anos eu estou fazendo a vontade de Deus. Eles estiveram na igreja, não alicerçaram muito, e algumas situações que aconteceram, e eles se perderam no deserto. Nunca mais quiseram voltar. Meu irmão, vamos fazer a vontade de Deus. Ah, não quero não, porque hoje em dia não tem mais negócio. A gente só vê na televisão o pastor pedindo dinheiro, pastor andando de carro novo, e os fiéis lá passando por necessidade. Eu vejo o pastor na televisão, o pastor rico, a sequência lá de pastores, o primeiro, o segundo, o terceiro, mais rico. Não quero saber de igreja, não quero saber de estar dentro de igreja não. Deus me dá força e eu trabalho, e é só isso que eu quero. Então, irmãos, as pessoas, os seres humanos estão com o coração endurecido, enrijecido, porque o pecado é melhor, irmãos. O pecado é mais fácil, o pecado é mais prático, o pecado você tem livre acesso. Ah, eu quero ser soldado do tráfico. Tu vai lá e se apresenta lá, e eles colocam lá e vê a sua habilidade e colocam uma arma na sua mão. É assim que funciona. Para fazer a vontade de Deus, você tem que abandonar o pecado. Você tem que abandonar a prostituição. Você tem que abandonar a corrupção. Você tem que abrir mão de algumas situações. Aí há pessoas que estão presas, irmãos. Há tantas situações que o mundo envolve e que entende que esse embaraço que estão lhe cercando não lhe dá a oportunidade de fazer a vontade de Deus mais. Eu já me envolvi com tantas práticas, eu prefiro ficar aqui nessas práticas mesmo. Então, queridos, são esses que estão os seus corações enrijecidos. Eu tenho uma prática de dizer que muda-se o pano de fundo, mas os personagens continuam os mesmos. Deus tirou o povo lá do deserto, do Egito, trouxe para atravessar o deserto. No deserto mostrou milagres e maravilhas, alimentação, pediram carne, Deus deu carne, abriu o mar vermelho para que eles passassem com pés enxutos. Mas o povo continuou murmurando. Moisés, você nos tirou lá da cebola do faraó, do alho, para morrer aqui no deserto? E muitas das vezes nós somos ingratos ao Senhor. O Senhor nos salvou através do seu sangue derramado na cruz. O Senhor nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele abriu os nossos olhos, tirou a venda dos nossos olhos, nos fez ver além do véu e nos sustenta, irmão, com as suas mãos fortes e poderosas. Nos livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. E nós muitas das vezes falhamos, irmãos. Aí o texto é enfático para nós. Aqui no verso 5,
ele vai dizer assim, olha, muitos se ajuntarão ao povo de Deus. Ainda no 4 ele diz assim, ó, e crescerão como grama regada. Não sei se os irmãos observam aí quando essas gramas naturais têm uma água girando assim para poder molhar, para que elas fiquem sempre viçosas, sempre verdinhas. Não é? Tem locais que não pode ser grama sintética, porque uma boa parte dos gramados hoje é grama sintética, não é uma grama original. Porque a grama original ela demora um tempo, depois que ela recebe aquela água, né, para que ela venha se revestir, se preencher, para que possa ser usada de novo. Então a Bíblia está dizendo que o Senhor vai fazer com que nós sejamos como uma grama verde, que recebe a água que proporciona o crescimento, proporciona que chame a atenção. O crente cheio de Deus, ele chama a atenção, ele desperta a atenção daquele que está no erro. Então quando você vê as pessoas chegar perto de você, ó, você pode fazer uma oração por mim? É porque ele está vendo Deus na sua vida. Então ele está te dizendo assim, olha, se encha mais de Deus, que você é um canal, você é uma fonte abençoadora, você é um instrumento nas mãos de Deus. É isso que essa pessoa está dizendo para você. Ore por mim, eu estou precisando, eu estou vivendo essa situação. Então ele está dizendo para que você santifique mais a sua vida, porque você é um canal abençoador, você é uma fonte que jorra água cristalina, as águas abençoadoras. Então o Senhor fará com que sejamos como colchões que nascem à beira do rio. Aí eu fui pesquisar o que era colchões, né? Falei, colchão é que negócio de dormir, né? Gostoso à noite, né? Quando você está bem cansado e se o colchão for bem assim, fofinho, é maravilhoso descansar. Mas aí aqui a pesquisa me falou que é uma árvore que nasce à beira do rio e que ela tem as suas galhas sensíveis e que ela cresce e depois ela desce e apoia no chão e fica aquela coisa linda, maravilhosa, que chama atenção. É o que deve ser o crente, bem regado pelo Espírito Santo de Deus. É o que nós precisamos ser, irmãos, regado, bem regado. Ah, que maravilha! Seremos em todo o tempo uma fonte para saciar aqueles que estão sedentos de Deus. Irmãos queridos, o mundo está ressequido pelo pecado, como os rios no deserto estão ressequidos porque não recebem água da chuva. O mundo está ressequido pelo pecado, pelo erro, quer se embrenhar a cada vez mais o erro do pecado. Mas quando nós chegamos cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, nós vamos transformar. Nós vamos ser o instrumento para a transformação do coração enrijecido pelo erro, pelo pecado. Então o texto continua falando para nós: muitos se juntarão ao povo de Deus. Aí já está falando de nós, cheio de Deus. Haverá desejo no povo que está no erro, que está no pecado, de se ajuntar a nós. Aí lá do outro lado ele vai dizer, ó, e dirá assim: eu sou do Senhor. O povo vai se juntar a nós e dizer, olha, eu sou do Senhor. Glória a Deus. Haverá desejo no coração. O coração vai arder de desejo de confessar quem pertence. Às vezes você vê pessoas assim, você é crente, fulano? Eu estou na igreja. Ele confessou que ele é crente? Estar na igreja não quer dizer que você é crente. Estar na igreja qualquer um pode estar.
Qualquer um pode adentrar essas portas, sentar nesses bancos, porque a igreja é livre para todos quantos quiser participar do culto. Então, quando a pessoa diz assim vagamente, eu estou na igreja, ela não está confessando que eu sou de Jesus, eu sou do Senhor, eu faço parte desse povo que vai morar no céu. Então é isso que o povo vai dizer: eu sou do Senhor, eu faço parte desse povo que vai morar no céu. E outros dirão, o meu nome é Jacó. Quem é Jacó? Jacó foi aquele que lutou com o anjo e prevaleceu, e recebeu uma marca na sua coxa, e ficou manquejante, porque ele lutou com o próprio Deus e prevaleceu. Então você não chamará mais Jacó, mas Israel, porque você lutou com o próprio Deus e prevaleceu. Ele desejou ardentemente ser um instrumento nas mãos de Deus. Ele errou, ele deslizou, ele pecou, mas ele reconheceu. O seu irmão, nem aí, não ligou para aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Mas ele abraçou com toda a força, com toda a dedicação, com zelo, com comprometimento. Não, eu vou querer, eu vou abraçar essa causa. Irmãos, nós que somos crentes, é sermos do Senhor, ou não tem outra alternativa, é morrer no Senhor, ou então ir para o inferno. Nós abraçamos a causa, o nosso sangue vertido, como muitos dos nossos antepassados, é a semente que faz brotar crentes na terra, vidas preciosas para Deus. Se nós não tivermos com disposição de derramar o nosso sangue, para que vidas sejam alcançadas para Deus, não vai fluir, irmãos. Nós abraçamos a causa, então agora nós, ou é Jesus a nossa vida, ou é morrer. Nós temos que estar dispostos a morrer pelo Evangelho de Cristo Jesus. Muito depois de Jesus, veio homens, Martim Lutero, que os irmãos conhecem, que colocou lá na porta da igreja as suas 95 teses. E essas 95 teses que ele colocou à frente da igreja, o levaria à excomunhão e à morte, à fogueira. Mas ele foi lá e colocou, está aí, querem me levar para a fogueira, pode levar. A história conta a respeito de Jerônimo Savonarola. Esse não escapou não, irmãos. Ele foi condenado à morte, ele foi esquadrejado e foi incinerado. Não escapou da morte, porque ele pregava a verdade. Ele se levantou contra a prática da Igreja Católica, contra a indulgência, a cobrança para morar no céu. E o entendimento dele era que é o nosso entendimento, que é pela fé. Você creu no Senhor Jesus, você vai morar no céu. Você confessou diante da igreja, diante dos anjos, você vai morar nas mansões celestiais. E a igreja, óbvio, em toda a trajetória teve a prática de cobrar. Tudo era cobrado, tudo é cobrado, e só quem tinha direito de desfrutar, não é? Era o Papa, eram os senhores, os freios, que tinham direito de desfrutar. E eles acumulavam as riquezas, e as pessoas tinham que se alistar para salvar os seus, para ganhar terra para a igreja, para lutar, ser soldado, para brigar pela igreja católica, para que eles pudessem angariar terras. Na época, a terra é que era o fator essencial, e eles alistavam as pessoas para isso.
Então enganava as pessoas que estavam pagando o lugar no céu para os seus familiares que haviam morrido, se alistando para brigar, para ganhar terra, para conquistar terra para as igrejas, para a Igreja Católica. Então, irmãos, o povo, através de Martim Lutero, que brigou por isso, Jerônimo Savonarola também brigou por essa causa, e veio, isso foi no ano de no século XV, no século XVI, esses homens morreram. Um morreu, foi escortejado, foi incinerado, e Martim Lutero não tem uma clareza, mas dizem que ele sofreu um infarto e morreu, mas não tem uma clareza. Alguns dizem que procuraram algum meio para que ele pudesse ser executado, porque pregou o Evangelho, porque falou de Jesus, porque teve convicção. E se nós não tivermos convicção, irmãos, certeza de que nós estamos fazendo no reino de Deus, nós vamos fracassar. Nós não podemos fracassar. Então nós precisamos ser aquele instrumento que faça com que as pessoas venham sedentas de Deus, procurar em nós. O que nós teremos para oferecer se nós não estivermos cheios do Espírito Santo? As pessoas vêm a nós e nós estaremos na mesma condição. Então, cheio do Espírito Santo, nós vamos conduzir as pessoas às águas que sacia, às águas que proporciona vida, às águas que traz alegria. Quando você está caminhando no sol escaldante, num sol... Calma, aonde você vai? Eu vou saciar a sede nas águas que o irmão colocou aqui. Como é gostoso, irmão, no momento que a sua garganta resseca, o seu interior resseca, a água te traz o alívio, a água te traz o refrigério. Água deliciosa, irmãos. Água pura. Vocês estão observando que é uma água pura, não é? Pois é. Mas existem águas barrentas, águas amargas, em que as pessoas estão bebendo, estão se deliciando delas. Águas que não lava, passa e deixa tudo encardido. Mas se você lava a roupa com essas águas bonitas que são limpas, puras, a roupa vai ficar limpa. Jesus Cristo é a água pura, cristalina. E esta água está sendo oferecida a nós. Esta água pura, cristalina foi oferecida a nós. Não para nós ficarmos crentes SSS. Vocês sabem o que quer dizer isso? Crentes salvos, sentados e satisfeitos. Deus nos chamou para isso, irmãos. Deus nos chamou para sermos desbravadores. Deus nos chamou para ir atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. E muitas das vezes, queridos, nós estamos vivendo numa zona de conforto. Agora minha vida é só estar na igreja, eu tenho que ir para o ensaio, eu tenho que ir para isso, eu tenho que ir da segunda, eu tenho que estar terça na igreja. Deus está lhe dando fôlego de vida. Deus está sustentando os seus enquanto eles bate nas portas fechadas e reconheça Jesus como Salvador, porque você está sendo um referencial. Rabasediguei, ai Juliana Labas. Meu Deus. Queridos, a Bíblia em toda a trajetória, ela vem trazendo a promessa do Espírito Santo. Além de Isaías, Ezequiel, Joel, vem falando que o Senhor derramaria o Espírito Santo sobre a sua igreja, sobre o seu povo.
Ezequiel capítulo 26. Ele vai dizer para nós o seguinte. Ezequiel 36. E eu lhe darei um coração novo. É o 36, 26, tá, irmãos? A gente pode começar do 25. Ele diz assim, olha, borrifarei águas limpas sobre vocês e os purificarei de todos os seus ídolos e todas as coisas nojentas que vocês têm feito. Eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês um coração de pedra e desobediente, e lhe darei um coração bondoso, obediente. Porei o meu espírito dentro de vocês e farei com que vocês obedeçam às minhas leis e cumpram todos os mandamentos que lhe dei. Aí vocês viverão na terra que dei aos seus antepassados, e vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O Senhor quer derramar sobre nós, queridos. O Senhor está com as mãos estendidas, derramando em todo o tempo sobre nós. Mas só alcança, só recebe aqueles que desejam ardentemente. Aqueles que separam um tempo para Deus. De qualquer maneira, nós não alcançaremos nada de Deus. E às vezes nós cuidamos de todos os nossos afazeres do dia a dia e deixamos um tempinho para Deus lá no final do dia. E achamos que está correto. Não, eu separei um tempo para Deus. O resto você deu para Deus. O final do dia você deu para Deus. Nós cuidamos de tudo. Tudo que nos sobreveio no decorrer do dia, nós cuidamos com zelo. Cuidamos do café, cuidamos do almoço, cuidamos do lanche da tarde, cuidamos daquilo que mais sobreveio às mãos. Deus ficou lá para o final. Ler a palavra ficou lá para o final. Aí você lê 2, 3 versículos, o cansaço tomou conta e pronto. E a vida que vai andando assim. Mas o Senhor nessa noite nos desperta. Ele quer derramar sobre nós águas puras, cristalinas, águas que abençoam a vida do povo. Queridos, nós somos a fonte. E se nós fecharmos a fonte, a água não sai, a água não avança, a água não circula, a água não alcança o pecador, porque nós somos a fonte e não deixamos a água passar e alcançar o pecador. Eu quero ser um vaso de bênção nas mãos de Deus. Eu quero, com toda a humildade, chegar ao trono da graça de Deus e trazer para as vidas que estão morrendo. Quantos jovens se envolvendo com as drogas? Ah não, mas foi a única porta de emprego que eu consegui. É na boca de fumo. Não, agora eu arrumei família, não tinha outra coisa, eu estou trabalhando na boca. Eu já vi pai dizer assim, olha, antes de vir para cá eu tive que deixar o meu filho no trabalho. Ah sim, teu filho trabalha onde? Não, meu filho trabalha na boca. Gente, misericórdia. Que coisa dura você ouvir isso.
que o filho agora ele teve um filho, tem que trabalhar, e o trabalho é a boca. Misericórdia. Meu Deus, nós somos agraciados pelo Senhor. Estamos desfrutando do melhor da terra. Se nós olharmos na fila, a gente não consegue ver o último da fila. Deus nos honrou e somos privilegiados de estarmos na sua casa. Ele está procurando ter uma vida de santidade, amar uns aos outros, sem reserva. É o que Deus já quer de nós, irmãos, para que possamos ter uma vida de santidade, amar uns aos outros. Quando nós amamos uns aos outros, nós procuramos ver a necessidade uns dos outros. Nós estendemos as mãos um para os outros. Um alcançou um objetivo, nós vamos aplaudir. Nós vamos celebrar junto. Glória a Deus. Não é assim que a Bíblia diz? Se alguém está triste, Fica com ele. ore com ele. Se alguém está alegre, celebre o Senhor Glória a com ele. Deus. É o que faz nós estreitarmos o nosso relacionamento com Deus. É o que faz Deus derramar água na terra seca. Nós somos a terra seca, irmãos. O nosso coração sem Jesus, ele é uma terra seca. Meu Deus. Sem Jesus nós somos mesquinhos. Como eu disse no início da minha fala, nós somos mesquinhos, egoístas, egocêntricos, mentirosos, invejosos. Somos nós, irmãos, sem Jesus. Mas quando o Espírito Santo ele é introduzido em nós, Glória a Deus. a nossa vida é transformada, irmãos. Quem está à nossa volta consegue contemplar que houve uma transformação nas nossas vidas. Amém. Glória a Deus. A Bíblia fala no livro de Atos, capítulo 2: e derramarei o meu Espírito. Então, queridos, esse derramado Espírito aqui é algo lindo e maravilhoso. Se nós tomarmos para nossas vidas, havia comunhão, havia singeleza de coração. Esta palavra, esse compêndio de 66 livros, que precisa estar introduzido em nós. Nós precisamos, queridos, exalar o perfume suave de Cristo e ser vasos contagiantes nas mãos de Deus. Nós precisamos contagiar as pessoas com o poder de Deus. Meu Deus. Espírito Santo. Aleluia. Meu Deus. A minha tradução ela é um pouquinho diferente de vocês, mas o meu texto diz assim: quando chegou o dia do Pentecoste, todos estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um barulho parecido de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram uma coisa parecida como uma chama que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder do Espírito dava a cada um. Esse dava a cada um, irmãos, cada um recebe de acordo com o que você se desvazia do seu eu, do seu ego, do seu egocentrismo. Quando você vai desvaziando, quando você vai tirando, quando você vai limpando o seu coração, Senhor, eu não quero isso aqui mais na minha vida. E o Senhor vai te enchendo.
Então aqui ele está dizendo, ele dava a cada um recebia a porção segundo como estava o seu coração. Nosso coração puro nós recebemos por inteiro, e é o que nós precisamos receber, irmãos, por inteiro, está cheio do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, Ele nos desperta, Ele nos dá ardor no coração, Ele nos dá sede de caminhar atrás das almas que perecem. Ah, mas eu queria ir para a África. Do seu lado aqui tem uma África. Meu Deus. Do seu lado esquerdo tem uma África, do seu lado direito tem outra. Na sua frente tem uma África que precisa ouvir de Jesus. Mas se você não estiver cheio de Deus, não há essa visão, irmãos. Não vou falar que esse fulano não, que ele só fica brigando comigo por causa do lixo que eu boto aí na porta. Chega a minha encomenda, ele não recebe. Então como é que você vai falar de Jesus para o seu vizinho se é uma contenda, um desentendimento? Meu Deus. O crente é aquele que precisa engolir sapo como se fosse uma rã. Você engole um sapo vivo como se fosse uma rã fritinha com arroz. Para o nome do Senhor ser glorificado na sua vida. Para você ter autoridade para falar para o seu vizinho de Deus. Senão você perde a autoridade, irmãos. Se o vizinho bota o lixo no seu portão, você quer brigar, você quer ir lá na casa dele tirar satisfação com ele. De que forma você vai ter a autoridade de Deus? Você precisa fazer com que os seus vizinhos comentem de você. Olha, aquela pessoa ali mudou. Essa mulher era uma brigona, mas eu estou vendo a vida dela transformada. Uma vez meu concunhado criou uma situação lá e o pessoal do morro lá do movimento falou assim: cadê os homens dessa família? Não, pode deixar que a gente vai tomar providência. Se os homens dessa família não tomam providência, eu vou tomar. Nós vamos tomar. Falei, tá bom, eu aceito. Se nós não tomamos, porque estamos sendo direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Quem toma a direção na nossa vida de crente é o Espírito Santo de Deus. Amém. Não importa o julgamento que as pessoas vão fazer da sua vida, você não tem que tomar decisões com a sua própria mente, com o seu próprio intelecto. A nossa decisão ela é tomada segundo o Espírito Santo de Deus nos direciona. Meu Deus. E dependendo da situação, irmãos, como é difícil você ouvir Deus falar. Você precisa estar com um relacionamento muito estreito com Deus, para que no momento que a adversidade bate na sua porta, você ouvir Deus. Observa que Pedro, Tiago e João eram pescadores habilitados, e eles queriam resolver a questão pela sua própria habilidade. Nós somos pescadores experientes, mas se Jesus não viesse resolver o problema para eles, eles estariam fracassados. Se Jesus não vier resolver o meu problema, eu estou fracassado, eu estou arruinado. Se Jesus não vier resolver o seu problema, você está fracassado, está arruinado. É verdade. Então, queridos, o Senhor está derramando sobre nós águas, glória a Jesus, sobre os sedentos. Oh Deus. Se você está sedento de Deus, Ele vai derramar água sobre a sua vida. Ele vai derramar do seu Espírito. Oh, aleluia. E cheio do Espírito, aqui, você sai embrasado, falando de Jesus. Estou aqui, Senhor. Anunciando a salvação. Esse é o nosso propósito. Oh, glória. Vazio sem o Espírito Santo, nós somos igual lata vazia. Você já pegou uma lata de óleo e bateu nela assim vazia? Ela tem um som diferente. Mas se você bater numa lata cheia, é um som muito mais autêntico. Você tem um entendimento de que há um conteúdo na lata. Mas quando você bate, ela está vazia, ela só faz aquele barulho sem sentido. É o crente sem o Espírito Santo. Meu Deus. O
crente cheio de Deus, ele transforma esse mundo pecador. E é o que nós precisamos fazer. É que eu preciso fazer, é o que você precisa fazer. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Amém. Obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Maravilha de Deus. Amém, Jesus. Por favor. Pastor, nós somos gratos a Deus pela vida do Senhor. Eu que agradeço. Que o Senhor continue abençoando o Senhor, sua casa e o seu ministério. Que essa água que fluiu aqui dos 4 cantos desse altar continue sobre ti. Amém. E sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Pastora, quer dar uma notícia pra gente rapidinho. Se eu der, eu vou me embolar. Então deixa ela dar, então. A graça e a paz, amém, igreja. Como nós anunciamos semana passada, domingo passado, nós vamos ter no dia 11 a nossa festa da roça para nós, da igreja. Vai ser só nós, não é uma coisa aberta para o público, vai ser só para nós. E a irmã Nízia, fica de pé, irmã Nízia. Ela está com a listagem do que você vai trazer. Cada um vai trazer um doce e um salgado, né? Um doce e um salgado. E nós estamos pedindo também a contribuição por pessoa de R$15 para nós comprarmos as prendas que nós vamos ter. Jogo da argola, nós vamos ter pescaria, vamos ter a boca do palhaço, para acertar a bolinha na boca do palhaço, né? Para o seu filho, para o seu neto, né? Para nós mesmos adultos brincarmos, nos divertirmos, né? Termos de uma tarde, nós vamos começar umas 17h30, tá bom? Adiantamos um pouquinho o horário, 17h30, aí até a hora que Deus permitir nós vamos estar aqui, nos divertindo, estaremos em comunhão, né? Será uma tarde para a noite para nós estarmos aqui em comunhão. E a irmã Tassiane, ela está lá atrás, ela vai ser a decoradora da festa. Ela quase que ela se assustou. Então, ela vai fazer as brincadeiras, né? Eu vou ajudar ela a decorar, tá bom, Tassiane? Vou te ajudar, tá bom? Vou ser boazinha contigo. Tá bom, parceira? Tá bom? Eu vou ajudar ela a decorar. Nós já estamos adquirindo as coisas para nós decorarmos. Eu pedi a vocês a doação, né, do rolinho, do papel higiênico, tá indo lá para a rede. Mas o pastor me chamou enquanto o negócio está na rede ainda, para nós fazermos umas flores com esse rolinho. Se vocês pesquisarem lá no Instagram, tem muita coisinha boa que a gente faz com reciclagem, né? E nós vamos estar fazendo essas flores e vamos estar ornamentando a nossa festa da roça, tá bom? Então você que vai fazer a sua doação, né? Se todos puderem doar, irmão, vai ser uma benção. Ah, pastora, mas eu não posso doar. Você não vai deixar de participar, você vai tirar lá o seu salgado, o seu doce. Também vamos trazer a nossa bebida, porque nós estamos doando para nós mesmos, né, fazermos a nossa noite da comunhão. Então eu vou dar o prazo para você trazer para mim esse valor de R$15. Já tem dois casais que já me deram o dinheiro, até domingo que vem, tá bom? Eu espero você me dar para a gente poder estar saindo e comprando as prendazinhas para a gente aí estar se divertindo na presença de Deus. Tem 2 anos que eu fui dessa festa da roça, lá no sítio da irmã Penha. E foi muito bom, né, irmã Penha? Todo mundo se diverte. E tem irmãos aqui da igreja que vai. Eu fui e tem irmãos que vai. Então eu quero ver vocês aqui na festa da roça da igreja. Amém, irmãos? Eu não vou aceitar vocês saírem daqui para Magé e não virem da igreja de vocês. Amém? Amém, gente. Quem pode aplaudir Jesus? Amém. Gente, nós já estamos terminando. Queremos agradecer a você pelo carinho, né? E tudo que a gente faz aqui é pensando no bem comum de todos, né? Trazer nossos filhos, nossos netos, tá bom?
Vai ser legal, vai ser um tempo precioso de comunhão. Deus estará com o nosso meio e vai ser muito bacana, amém? Terça-feira nós temos o nosso culto aqui, 19h30, amém? Convide uma pessoa, tá bom? Não precisa ir na África para convidar não, não vai gastar dinheiro com passagem, não. Convide teu vizinho, chama o teu vizinho, tá? Chama o teu vizinho para vir assistir o culto, a palavra, tá bom? Para a gente poder abençoar a vida dele, ok? Vou entregar para vocês a nossa lição, a revista, né? O pessoal não deu para entregar, vai entregar semana. Aí domingo que vem eu passo a revista para vocês, tá bom? Vamos ficar de pé, por favor. Pastor Manuel e esposa e pastora, Deus abençoe aí, tá? Valeu, foi show, amém. Deus usou o Senhor aí. Paizinho querido, mais uma vez nós louvamos o teu precioso nome, te agradecemos, Senhor, por esse tempo, pela tua presença na nossa vida. O nosso nome está escrito, Deus, no livro da vida, porque o Senhor, ó Deus, nos disse que não precisaríamos estar aflitos, porque o Senhor estava preparando mansões celestiais para nós, Deus. A nossa expectativa, Senhor, é de estarmos contigo para toda eternidade, Senhor. Guarda nossa mente, nosso coração, firma os nossos pés diante de Ti, Senhor. Nos dê força, Senhor, oh Deus, em nome de Jesus, para suportarmos as lutas, Senhor, as crises, as dificuldades que virão. Nós venceremos em nome de Jesus, porque a igreja pode todas as coisas com o Senhor, Pai. Pai, no nome de Jesus, leva-nos agora ao nosso lar, livra todo mal, nos dê uma noite boa de sono, Senhor, em nome de Jesus. Uma semana poderosa, Pai. Abençoe, Pai, a recuperação do Paulo, filho do pastor Pedro, da irmã Márcia. Abençoe, Senhor, as irmãs que não puderam estar conosco, Deus. Cuida de cada família que forma a Igreja Batista Monte Carmelo, Senhor. Acrescenta aqueles que serão salvos, Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós te oramos, agradecidos. Amém, amém e amém. E que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre nós que aguardamos a Cristo nas nuvens, hoje e sempre. Todos digam amém. Amém, Jesus. Pastor, eu esqueci o nome da esposa do senhor. Larissa. Clarice. Ó, entendi. Larissa, Clarissa, mas é Clarice. A pastora Clarice e o pastor Manuel. Vem aqui na frente para nós abençoar o senhor e a senhora. Nós vamos, como sacerdotes de Deus, vamos ministrar a bênção sacerdotal, tá bom? Nós vamos dizer assim: pastores, tá? Vamos lá, ensaio, vamos lá, 3, 4. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Vamos aplaudir a Jesus? Boa noite, Deus abençoe, pastorzão, Deus abençoe, pastora. Uma bênção, foi bênção, amém.